Você trabalha ou só dá aula? Eu costumo ouvir isso do aluno, especialmente porque ele acredita que a remuneração de um professor seja muito baixa ou alta, ou ele nem sabe. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu vou abordar o tema Quanto ganha um professor universitário? O objetivo do vídeo é esclarecer, dar um parâmetro do cálculo do valor do salário projetado de um professor universitário, para que se você que pensa em dar aulas, possa fazer uma projeção e imaginar que é possível investir nessa carreira ou não, ou desistir de vez, ou ainda que você perceba se vale a pena para você o tanto de investimento, para que ao final você saiba não só como é que se calcula, mas também o que se ganha e o que ganha além quando você está em sala de aula. Para a gente abordar esse tema, é necessário dividir a remuneração em dois tipos de faculdades: as instituições públicas das instituições privadas. As instituições públicas, elas têm um parâmetro estabelecido pelo Ministério da Educação, porque já que para você lecionar nessas faculdades, você é aprovado num concurso público de provas e títulos, e então o Ministério da Educação estabelece um piso salarial. Hoje você pode consultar inclusive o site do MEC e encontrar que um professor ingressante, doutor, com dedicação exclusiva, o piso salarial é inicial de R$ 8.400. Isso pode variar? Sim, vai variar conforme o acúmulo de atividades que ele acaba exercendo nessa instituição pública. Então não é só sala de aula, pode ser pesquisa, pode ser outras atividades administrativas, e isso vai aumentando então a faixa salarial. Mas a base de cálculo é em cima de uma conta. O valor da hora-aula vezes o valor da carga horária da dedicação vezes 4 semanas e meia, que é justamente a projeção dos dias de um mês. E aí você chega num valor. Só para vocês terem uma base, eu consultei o site oficial dessas instituições de ensino, por exemplo, a Unesp, e o concurso público para professor doutor com dedicação exclusiva, ele varia com uma remuneração de 10 a 19 mil reais. A Universidade Federal do ABC é a mesma coisa. O valor do salário do professor doutor varia de 11 a 14 mil reais. E essa variação se dá conforme as atividades que são desempenhadas. Nas faculdades privadas, a realidade é um pouco distinta, porque existe uma competitividade, é negócio, tem lucro, então assim, é um pouco diferenciado. E eu já digo que hoje em dia existem faculdades, instituições privadas, que elas estão cortando custos, que o primeiro custo que eles acham que é caro é o salário de professor, infelizmente. E aí começa a primeira distinção quanto à forma, o regime de contratação. Normalmente é pela CLT, né? Pela consolidação das leis, leis trabalhistas. Mas a gente já encontra algumas pessoas que são contratadas via pessoa jurídica. Então você faz uma empresa e o pagamento é feito por meio dessa empresa. E aí você acaba abrindo mão de alguns direitos, férias, 13º, enfim. E aí a segunda variação é quanto à disponibilidade que você se coloca nessa contratação. Ou ela é semestral, né? Então, passado o período de 45 dias de experiência, você adquire a semestralidade, que é a estabilidade daquele semestre letivo. Ou por etapas.
né? Então, a cada etapa você é contratada por aquela parte do trabalho. Especialmente na pós-graduação é assim a remuneração, né? Para aquele módulo você é remunerado por aquele tanto. Então, também tem essa variação. Eu já vi no passado, numa época áurea do ensino superior, onde havia um reconhecimento super justo do professor. Então, eu já vi faculdades pagarem R$ 200 a hora-aula de um professor doutor. E aí, calculado dentro daquela métrica que eu havia passado para vocês, então, ao final, esse professor ganhava R$ 36 mil, né? Eu já vi professores que ganhavam, o salário deles era equivalente de um juiz em início de carreira. Então, para vocês verem quanto era valorizado e quanto hoje está muito, infelizmente, defasado. Mas também já vi faculdades pagando R$ 13, R$ 15 a hora-aula de um professor especialista. Sim, meus caros, esse valor quase que, né, tem professor que fala que é melhor fazer unha ou fazer faxina, não desmerecendo essas profissões, mas não precisa estar em sala de aula, corrigir prova, enfim, porque a remuneração ela não valoriza o trabalho e o empenho do professor. Qual que é a média salarial, então, nas faculdades privadas? Geralmente de 47 a R$ 70 a hora-aula de um professor doutor. Então, isso, acumulando as atividades dele, pode ter um salário de 10 a 15 mil reais, tá? Isso vai variar de instituição para instituição. E que você tem a flexibilidade, diferente da instituição pública, você tem na instituição privada a flexibilidade, inclusive, de desempenhar outras atividades, ou você ter escritório, você ter um cargo público, porque você pode acumular ou casar ou conciliar essas atividades. E que a gente conclui disso? Ora, rico não dá para ficar só em sala de aula, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma remuneração considerável, visto que é um emprego como outro qualquer. E que cabe você se adequar ou até mesmo se organizar para ter uma remuneração maior, trabalhar em 2 faculdades, como é o meu caso, ou ainda ter o escritório, como é o meu caso, como ter consultorias, como é o meu caso. Então, você pode ter atividades paralelas, mas o mais importante é saber que a remuneração do professor, ela não é só desse valor, mas da satisfação, da alegria, do prazer de estar em sala de aula com o aluno, de acompanhar, já disse isso em outros vídeos, da experiência, do status, porque as pessoas às vezes te olham, te reconhecem como autoridade por estar em sala de aula. Então são valores que não são computados no salário, mas que você ganha indiretamente por estar em sala de aula, justamente porque quem está em sala de aula está exercendo uma grande missão, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que está pensando em começar a dar aula e para que saiba como é que é remunerado. E se inscreva no canal, porque assim eu consigo saber daí se você está gostando dos vídeos que eu abordo com muito, muito, muito carinho do lado de cá, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!